Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Script Case. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a API do Google Calendar. Isso mesmo, a gente demorou um pouquinho para lançar esse vídeo porque a gente estava tendo certeza de que todos os passos estavam corretos dentro da ferramenta para a gente conseguir lançar um vídeo completo para vocês, tá? E que não fique nenhuma dúvida. De qualquer forma, se ficar alguma dúvida, obviamente, vocês podem postar aqui nos comentários abaixo que a gente vai tentar responder o mais rápido possível, tá bom? A gente teve um seminário sobre essa questão do Google Calendar, então houveram algumas dúvidas, obviamente, né, durante o seminário, e eu anotei aqui as dúvidas do pessoal também para poder esclarecer para vocês já, para que a gente diminua essa questão de dúvidas, né? Bom, então a gente vai começar. Eu vou mostrar para vocês o resultado que a gente vai chegar no final, para vocês terem já um gostinho do que a gente vai fazer, e aí depois a gente começa a desenvolver, tá? Eu começo a desenvolver aqui a questão da agenda. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui a minha aplicação. Essa daqui é a aplicação de calendário do Script Case, tá? Aqui a gente tem os botões de importar e exportar eventos. E aqui quando a gente clica, né, ele abre para a gente poder criar um evento. Esses eventos que são criados aqui, eles são vinculados com a nossa agenda do Google. Então a gente pode vincular aqui, ó, eu fiz alguns cadastros de teste, a gente pode vincular estes eventos à agenda do Google. E é isso que a gente vai aprender. A gente vai aprender a criar a agenda do Script Case básica e a gente vai aprender a integrar o Google Calendar com o Script Case. Para que serve o Google Calendar? Ele serve para que você consiga trabalhar em conjunto, né? Por exemplo, no meu caso, eu às vezes estou na rua e eu preciso ver a minha agenda para ver se eu tenho algum horário disponível para atender algum cliente. Então, se eu estivesse utilizando somente a agenda do meu sistema, eu teria que entrar no meu sistema para poder olhar aquela agenda e ver se eu estou disponível ou não. Já vinculando com o Google Calendar, eu tenho o próprio aplicativo, né, do Google ali no meu telefone, eu entro no aplicativo e pronto, ele já traz a minha agenda ali rapidinho. Um toque eu já estou na minha agenda. Diferentemente de um sistema. Claro, isso é uma forma de usabilidade, né? Seria a minha necessidade. Cada um tem a sua necessidade, cada um sabe o que precisa. Mas a minha necessidade é essa. Então, assim, só para vocês terem uma noção, tá? Bom, então a gente vai fazer isso. A gente vai criar essa agenda do Script Case e depois a gente vai fazer essa integração com o Google Calendar, que é um pouquinho chata de fazer, mas acredito que vocês vão conseguir entender e reproduzir, tá bom? Esse daqui eu já deixei criado para a gente poder ter essa visualização de como que ficaria, né? Mas a gente vai criar do zero aqui, tá? Depois eu explico para vocês o que eu fiz nesse outro calendário aqui, para que vocês possam entender por que tem essas outras aplicações. Vamos lá, o que eu vou fazer? Eu vou clicar em nova aplicação, vou clicar aqui em calendário, e aí aqui a gente vai definir qual é a tabela que a gente vai trabalhar. Nesse caso aqui, houve uma dúvida na hora do seminário. O pessoal questionou se a gente precisa criar a tabela do Script Case ou utilizar a nossa própria tabela já existente. E o que eu respondi para o pessoal? Se você criar a tabela do Script Case, é melhor. Por quê? Ela já vem com os campos que são necessários para que a tela funcione corretamente. Mas se você já tiver uma tabela com muitos dados populados e você não quiser perder isso, não tem problema. Você pode selecionar a tua tabela. Então, por exemplo, vamos supor que eu já tenho aqui essas tabelas, tá? Eu posso vir aqui e selecionar essa tabela aqui. Quando eu clicar, aqui do lado, ó, eu vou ter os campos da minha tabela e aqui eu vou ter os campos do calendário. Então, esses são os campos que eu tenho no meu calendário e esses são os campos que eu tenho na minha tabela. O que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar sincronizar, né? Fazer essa correlação dos campos. Então, eu vou falar, ó, no formulário, eles estão me pedindo um campo ID, que provavelmente vai ser um ID autoincremento. Qual é o campo que eu vou mandar para eles? Aí você vai vir aqui da tua tabela e vai informar o campo ID. Ah, no formulário tem o campo título. Qual é o campo título que eu vou enviar para eles? É o title, beleza, seleciona. E assim vai. Então você vai selecionando aqui todos os campos da tua tabela que correspondem aos campos que o formulário precisa para mostrar e para gravar as informações, tá? Essa é uma forma de você fazer. A outra forma seria você criar a tabela do Script Case. Então, Camila, eu estou iniciando um projeto, eu ainda não tenho, eu vou precisar criar essa tabela, não sei como que eu crio, não sei o que precisa, enfim. Vem aqui e cria essa tabela do Script Case. Então, você vai vir aqui em tabela, criar tabela, e você vai dar um nome para essa tabela. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, 11, só relembrando, tá? Talvez o pessoal já saiba, porque eu comento isso nos vídeos, mas eu utilizo o número na frente para vincular o seminário que eu estou fazendo no momento, tá? Então, isso aqui não tem nada a ver com o que vocês vão utilizar.
Então, vou colocar aqui 11, seminário, e vou colocar gravado, só para diferenciar do outro que eu tenho ali ao vivo. E vou mandar criar a tabela. Beleza, aqui ele já está criando a tabela pra gente, ó. Agora a gente volta aqui, 11, seminário gravado. Eu vou clicar aqui, ele já trouxe a tabela. Se eu vier em editar campos, já tem aqui todos os campos que ele criou lá dentro pra gente, ó. E aqui também, em editar campos do calendário, os campos também já estão aqui, já estão todos vinculados. Então, a gente não vai precisar ter a preocupação de fazer essa correlação, tá? Eles já estão aqui. A gente só precisa ver aqui o nome da aplicação, então eu vou tirar esse calendar e vou deixar 11 underline seminário gravado. E vou marcar aqui para ele executar a aplicação assim que ele criar. Agora eu vou clicar aqui em criar. E ele vai criar para a gente essa aplicação de calendário básica, tá? Sem o vínculo ainda do Google Calendar. E aí depois a gente vai fazer esse vínculo. Então, por enquanto é o básico. Beleza, aqui o calendário já está criado, tá? Lá no banco de dados, eu vou abrir para vocês poderem ver. Deixa eu atualizar aqui o nosso banco. A gente vai ter essa tabela nova que acabou de ser criada. Acho que eu vou ter que atualizar por aqui. Vamos lá. Ele está atualizando. Beleza, tá aqui, ó. 11, seminário gravado, tá? Agora, vamos ver o que eles têm aqui na tabela, ó. Não tem nada ainda, tá? A gente não preencheu e tem essas informações aqui. Agora a gente vai preencher com um registro apenas para a gente poder testar. Então, vou voltar aqui no meu script case. Aqui a gente tem as categorias do lado, então para a gente poder fazer um filtro, né? Eu vou vir aqui, vou clicar e vou adicionar aqui um texto qualquer. Então, vou botar exemplo. Vou selecionar a categoria, por exemplo, pessoal. Vou escolher aqui uma cor. Então, que cor eu quero utilizar para mostrar no calendário, né? Então, vou colocar que eu quero usar um roxinho. E que eu vou colocar o horário. Vou colocar das 9 até as 11, por exemplo, tá? E vou incluir. Isso, ele vai cadastrar pra gente aqui, ó, o roxinho, tá? Com o horário inicial e o título que a gente colocou. Ele tá no pessoal, se eu não me engano, ó. Quando eu desmarco o pessoal ali no canto, ele some o evento, porque tá categorizado, né? Então, a gente consegue fazer esse filtro. Se eu criar aqui um outro evento, por exemplo, reunião, vou colocar ele na categoria trabalhos e vou colocar um verdinho nele. Vou colocar que vai começar às 13h30 até, por exemplo, às 15h. E vamos incluir. Ó, ele criou aqui um outro evento. Se eu tirar trabalhos, ele some. Se eu colocar trabalhos, ele aparece de novo, tá? Aqui a gente pode fazer a impressão desse calendário. E aqui a gente pode visualizar esse calendário por mês, que é o que a gente está vendo agora, por semana. Então, a gente vai ver aqui os dias da semana e os horários sendo preenchidos aqui. Por dia, então ele vai trazer uma lista para a gente do dia inteiro. E por agenda, caso a gente tenha aqui outras agendas, né? Então, ele vai mostrando para a gente também, ó, fevereiro tem essas agendas aqui. Se a gente estiver em outro mês, ele vai trazendo também, tá? Então, essas aqui são formas de visualizar o nosso calendário. Bom, esse é o calendário básico, né? O calendário que o Script Case já gera pra gente, já fica disponível. Agora, a gente vai fazer essa integração com o Google Calendar, que é a parte mais interessante, para a gente poder ter esse vínculo, né? Com a nossa conta do Google. Então, vamos lá. Para poder fazer essa integração, nós vamos entrar no site do Google Console Developers. Eu vou deixar esse link para vocês disponível na descrição do vídeo, para vocês poderem analisar, tá? Aqui, provavelmente, se você já trabalhou com algum outro projeto e precisou integrar com alguma API do Google, você vai ter projeto criado aqui já, tá? Então, por exemplo, eu já tenho aqui 2 projetos criados, mas a gente vai criar um projeto novo para que vocês possam visualizar o processo todo, tá? Então, vocês vão vir aqui, ó, clicar aqui, vai clicar em novo projeto, e a gente vai dar um nome para esse novo projeto. Eu vou colocar aqui, por exemplo, seminário gravado. E vou mandar criar. Aqui ele precisa colocar a questão da organização, não tem necessidade, tá? O nome tem caracteres inválidos, então vamos apagar aqui, ó. Seminário gravado, não tem problema. Aqui a gente vai mandar criar. Ó, ele criou pra gente o projeto, e agora ele vai liberar o projeto pra gente poder acessar. Então, deixa ele terminar de criar, ó. Terminou de criar, agora a gente vai selecionar esse projeto.
e ele vai entrar no projeto pra gente. Ó, seminário gravado, beleza? Bom, agora que o projeto foi criado, a gente precisa ativar a API do Google Calendar para a gente poder utilizar. Então, eu vou clicar aqui em ativar APIs e serviços. Vou digitar aqui Calendar, para ele trazer para a gente a API que a gente vai utilizar. E essa é a primeira API aqui, ó, Google Calendar API, tá? A gente vai clicar. E aqui a gente tem um pouco de informações sobre essa API. Então, a gente vai clicar aqui em ativar. Vamos esperar ele ativar agora a API para a gente no projeto. Ó, a API já foi ativada no projeto, tá? Então, tanto que a gente tem esse botãozinho aqui, ó, desativar a API. Agora a gente vai vir aqui do lado e vai clicar em painel. Pronto, a gente consegue ver aqui, ó, que a gente tem uma API ativada, tá? Bom, a gente já ativou a API na nossa conta do Google. Agora a gente precisa criar a tela de consentimento, que é essa tela aqui, ó. Então a gente vai vir aqui na lateral e vai clicar em tela de consentimento. Beleza, aqui a gente vai começar a cadastrar algumas informações agora, porque a gente precisa registrar o aplicativo, ou seja, o nosso projeto, para a gente poder testar, porque a gente vai começar em ambiente de teste, depois que a gente vai solicitar uma publicação do nosso projeto, tá? Então a gente vai clicar aqui em externo, vai mandar criar, a gente vai dar um nome para esse nosso projeto, nossa aplicação, né? Então vou chamar de seminário gravado também. Aqui a gente vai colocar um e-mail para suporte de usuário. Então eu posso selecionar aqui, ó, o meu próprio e-mail que eu já estou logada na minha conta. Então a conta que eu estiver cadastrando a minha API é a conta que vai ser o meu e-mail de suporte. Então, inclusive, é interessante que vocês criem uma conta do Google só para essas integrações de API, porque os dados de vocês ficam disponíveis, tá? Beleza. Logotipo não tem necessidade de informar. E aqui também não tem necessidade. Domínio autorizado. Aqui no dados de contato do desenvolvedor a gente precisa. Eu vou colocar a mesma conta que tem ali em cima. camilamoreiradev@gmail.com. Tá? Vou mandar salvar e continuar. E aí a gente vai para o segundo passo. Nesse segundo passo aqui, a gente teria que definir os escopos, tá? Mas não tem a necessidade de definir nenhum escopo agora. Isso aqui a gente pode definir depois, se houver a necessidade. Então, a gente vai salvar e continuar. E aqui a gente precisa definir o usuário de teste. Por quê? Como a gente está num ambiente de teste, a gente precisa informar quais são os usuários que estão testando o nosso aplicativo, para a gente poder liberar esse acesso para eles, né? Depois que for publicado, não vai precisar se preocupar. Quando está publicado, qualquer pessoa pode acessar, tá? Mas no ambiente de teste, somente usuários adicionados. Então, a gente vai clicar aqui em adicionar usuários. Vai aparecer essa janelinha aqui do lado. Inclusive, é o que eu acabei de falar, está escrito aqui, ó. Enquanto o status de publicação mostrar a opção testando, apenas os usuários de teste conseguirão acessar o aplicativo. O limite de usuários permitidos antes da verificação do app é de 100, ou seja, você pode ter até 100 usuários de teste, tá? Contabilizado durante todo o ciclo de vida da aplicação. Então é o que eu falei. Para testar, vocês podem adicionar até 100 usuários. Depois de testado, vocês vão ter que publicar, por exemplo, quando vocês forem publicar o projeto, vocês vão ter que publicar essa aplicação. E aí vocês podem publicar e não vai ter limite de usuários, ok? Então vou vir aqui e vou adicionar também o usuário para testar. O usuário que vai testar é o mesmo usuário que eu tô logada. Então eu vou colocar aqui gmail.com. Então vou clicar em adicionar. Ele vai adicionar para a gente esse usuário, ó. Informações do usuário, já está aqui o usuário que vai testar. Agora a gente vai clicar em salvar e continuar. Beleza. Aqui a gente já tem a nossa tela de consentimento criada. E ele mostra pra gente os dados que a gente informou. Então, o tipo de usuário é externo, o nome da aplicação, o e-mail para suporte, o endereço de e-mail para contato, os usuários de teste que vão poder testar. Enfim, criamos já a nossa tela de consentimento. Agora eu vou vir aqui, voltar para o painel. Beleza, depois da tela de consentimento criada, você vai ter a opção de publicar o aplicativo. Então, a gente está em teste e você pode publicar depois. Mas isso aqui você só vai publicar, obviamente, depois que tiver tudo pronto, tá? Então, a gente vai fazer o quê? Depois de criar a tela de consentimento, a gente vai vir aqui em credenciais. Vai clicar aqui em criar credenciais. E vai selecionar ID do cliente OAuth. Então, a gente vai clicar aqui. E ele vai abrir essa tela aqui pra gente. Aqui, a gente vai informar qual é o tipo de aplicativo. No caso, como a gente está criando um sistema web, ele é um aplicativo da web.
A gente vai selecionar aplicativo da web. Aqui a gente vai dar um nome para esse aplicativo. Opa, vou colocar aqui o mesmo nome que eu estava colocando antes. Seminário gravado. E aqui a gente vai precisar colocar ó, o RI de redirecionamento autorizado. Isso daqui serve para quê? Quando você for logar, quando você for acessar a sua aplicação de calendário e você tiver com a API do Google conectada, ele vai pedir para você dar permissão de acesso, né? Então você vai ter que entrar com a sua conta, permitir que o API do Google utilize a sua conta para pegar os dados, enfim, por aí. E após essa permissão, essa solicitação, ele vai redirecionar para o teu aplicativo. Então a gente precisa colocar aqui, ó, a URI de redirecionamento. Então eu vou clicar aqui em adicionar URI. E o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar o link da minha aplicação de calendário que vai ser executada, que é esse link aqui, ó. Então a gente vai vir aqui e vai copiar. Copio, volto aqui e colo. No final, eu preciso adicionar o index.php. E beleza, aqui a gente já tem um link adicionado. Agora, se você estiver utilizando o seu script case em ambiente de localhost, porque no caso aqui eu estou online, né? Eu estou com o meu script case em nuvem. Então, eu estou utilizando o link do meu servidor. Agora, se eu tiver com o meu script case em localhost, você vai vir aqui e vai adicionar localhost. Só isso, tá? E aí ele já vai funcionar, porque ele vai identificar que você está com o teste sendo realizado em localhost, beleza? Nesse caso, como a gente está utilizando aqui, não tem necessidade de colocar o localhost. Agora eu vou mandar criar. E pronto, ele criou já pra gente, ó, a nossa chave. Então ele trouxe aqui o ID do cliente e a chave secreta. Porém, nós não vamos utilizar esses dados aqui. Então a gente vai clicar em OK. E agora a gente vai clicar aqui nesse íconezinho de download. Esse íconezinho de download, ele vai fazer pra gente o download do JSON, que é o conteúdo que a gente vai utilizar definitivamente dentro da API do calendário, tá? Então ele vai pegar esse arquivo aqui, ó, .json, e vai salvar pra gente em algum lugar. Eu vou deixar ele salvar na minha área de trabalho. Vou clicar em salvar e pronto, ele já fez o download. Agora eu vou pedir para ele abrir pra gente esse arquivo, porque a gente vai precisar do conteúdo de dentro dele. Beleza, já abriu aqui pra gente, ó, então esse JSON aqui a gente vai utilizar. A gente vai pegar ele e vai utilizar ele lá dentro da aplicação. Voltando lá no script case, depois eu venho aqui e copio ele de novo, tá? Voltando aqui no script case, a gente vai fazer o quê? A gente vai clicar em API do Google, vai habilitar essa opção aqui, ó, integrar com o Google Calendar. Então a gente vai habilitar. E aqui em cliente OAuth JSON, a gente vai colar o conteúdo que a gente tem que copiar aqui do nosso Sublime. Então eu vou clicar aqui, Ctrl A, Ctrl C, vou voltar lá no script case e vou colar aqui, ó. Beleza. Aqui embaixo você tem algumas configurações para você fazer. Login no Google Out. O que quer dizer essa opção aqui? Toda vez que você executar a aplicação de calendário, ele vai solicitar o acesso à conta do Google por sessão ou vai solicitar apenas uma vez. Tá? Então você tem essas duas opções. Se você colocar para solicitar por sessão, toda vez que você entrar no calendário, ele vai pedir para você autorizar com a sua conta do Google. Se você colocar solicite apenas uma vez, você vai executar a aplicação uma vez, ele já vai pegar seus dados e vai salvar. E aí você não vai precisar ficar dando permissão o tempo todo. Qual é a diferença? Aliás, a diferença eu já expliquei, mas qual é a ideia, né? Por exemplo, eu tenho a minha aplicação de calendário, mas eu vou conectar em várias contas do Google. Então, deixa solicitar por sessão, porque daí você vai poder alterar e dizer qual é a conta que você quer conectar naquele momento. Agora, eu tenho meu calendário, mas eu vou conectar sempre numa mesma conta, que vai ser a conta da empresa para pegar as agendas de todo mundo. Aí você deixa solicite apenas uma vez, tá? Eu vou deixar solicitar por sessão e depois a gente altera para vocês poderem ver a diferença. Aí ele já diz aqui do lado, né, ele já explica um pouco, ó, permite ativar o formulário para inserir, excluir ou atualizar eventos do calendário do Google. Ou seja, se você deixar essa opção marcada, toda vez que você editar, incluir ou excluir um evento, ele vai servir de espelho lá na API do Google Calendar, então lá no seu calendário do Google. Se a gente alterar alguma coisa aqui no script case, altera lá na agenda do Google também, tá? E aqui são os eventos, ó, que você quer que aconteçam também. Então aqui, se você deixar habilitado, ele vai aparecer esses aqui. Se você desabilitar, ele vai sumir. Então eu habilitei que eu quero integrar, mas eu não quero excluir, eu quero só inserir ou atualizar.
Se eu excluir daqui, eu não quero excluir da minha agenda do Google original, tá? Então isso aqui também é bem interessante, mas eu vou deixar tudo marcado. Agora eu vou salvar aqui e a gente vai executar nossa aplicação. Pronto, esse erro aqui eu já sabia que ia dar, tá? Vamos lá, vou explicar para vocês, inclusive, como que a gente vai corrigir esse erro aqui. Se a gente parar para analisar, ele fala pra gente que dentro dessa aplicação aqui, na linha 4060, a gente tem um erro. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no Script Case, aplicação, código-fonte, e vai procurar essa aplicação aqui dentro do módulo, que é essa daqui, ó. É exatamente o nome que está aparecendo aqui pra gente, tá? A gente pode, inclusive, copiar, voltar aqui e dar um Ctrl F, ó. A gente vai selecionar, vai lá embaixo e vai clicar em exibir. Beleza? Aqui agora a gente precisa procurar a linha que está falando aqui, ó, que é a linha 4060. Então a gente vai procurar essa linha 4060. Deixa eu ajeitar aqui para a gente poder visualizar direitinho. Pronto. Agora a gente vai lá na linha 4060. Então vamos procurar aqui a linha 4060. Pronto, chegamos aqui. Linha 4060, ó, tá falando pra gente que o erro tá aqui, ó. Tá vendo? 4060 falando pra gente que o erro tá aqui. Bom, esse erro aqui, eu falei já com o Yuri da NetMake, inclusive foi ele que me ajudou a resolver, porque eu não tinha conseguido identificar. Então eu tô mostrando no seminário já para vocês verem que isso pode causar um erro, tá? O que que acontece? O script case, ele não tá identificando esse número aqui no nome da aplicação. Tá vendo? A gente não pode iniciar, né, uma variável com um número. Por isso que ele está dando esse erro. Nem variável, nem função, nem método, enfim. Por isso que ele está dando erro. Então, eu identifiquei que aqui, ó, ele está mostrando para mim que aqui está o meu erro. Nisso daqui, nessa linha aqui. Então, o que que a gente vai fazer para resolver? O nome da minha aplicação, ela é 11 _ seminário gravado, né? Eu vou fechar a minha aplicação e vou renomear ela. Vou vir aqui, renomear. E vou colocar algum prefixo antes. Vou copiar aqui e vou colocar app _ 11 seminário gravado. E aí vou dar um OK. Beleza. Agora a gente vai abrir a aplicação de novo e vai executar ela. E pronto, funcionou. Ele trouxe aqui pra gente, aqui deu erro porque a gente tem que arrumar alguma coisa lá que eu coloquei a mais. E eu vou tirar. Mas ele já trouxe pra gente, tirou aquele erro lá que tinha e trouxe pra gente aqui certinho. Então, aquele erro ali que apareceu, a gente conseguiu identificar ele aqui. Opa, acho que eu já fechei. Eu já fechei a aplicação. Mas a gente conseguiu identificar ele dentro do código do script case, né, dentro do código fonte, e a gente renomeou a aplicação e ele voltou a funcionar. Agora, pra gente identificar esse erro aqui, ó, se a gente parar para analisar, eu vou pegar aqui, vou copiar, vou abrir aqui no meu Visual Studio e vou jogar aqui dentro. Vou dar um Enter aqui para a gente poder visualizar melhor, ó. Dar um Enter aqui e vou dar um Enter aqui. O que que ele está falando pra gente? Que ele não está conseguindo redirecionar para o link que a gente definiu. Por quê? Eu mudei o nome da aplicação, né? Então eu preciso ir lá dentro e mudar o nome da aplicação também, dentro lá da minha API do console. Então a gente vai vir aqui, vai lá dentro das credenciais. Aqui no seminário gravado, a gente vai clicar em editar e vai modificar o nome aqui, ó. Ele vai estar como 11 _ a gente vai colocar app _ o restante que já está normal. E aí a gente vai salvar. Feito isso, ele vai alterar os dados pra gente, a gente vai voltar lá dentro de novo, vai clicar em redefinir a chave, redefinir, e agora a gente vai fazer o download do JSON. Então vamos baixar aqui, vou colocar no mesmo arquivo que eu já tinha, vou substituir ele, e vou clicar para ele abrir. Ele vai abrir aqui para mim, vou dar um Ctrl C e vou trocar lá dentro também da API. Aliás, trocar lá dentro da aplicação, né? Apago aqui e colo esse novo. E aí ele já vai vir aqui, ó, com o nome certinho que a gente renomeou. Vou salvar e vou executar de novo. Pronto, agora ele já trouxe pra gente, ó, pra gente escolher a conta que a gente vai conectar. Então, vou clicar aqui, porque eu vou conectar com essa conta. Ele vai pedir pra gente dar permissão, tá? Então, vou clicar em continuar. Permitir, eu preciso permitir, né? Ele acessar, compartilhar, pegar meus dados lá, então vou permitir aqui. Aqui também eu preciso permitir.
E pronto, ele já trouxe pra gente a nossa agenda já com o Google integrado. Agora a gente vai fazer um teste, tá? Aqui na minha agenda mesmo, eu deixei uma agenda criada aqui chamada Seminário, para eu poder visualizar essa agenda lá dentro. Se a gente vier aqui na data, sexta-feira, por exemplo, ele vai aparecer aqui as agendas que a gente tem, tá vendo? E a agenda Seminário, que foi a agenda que eu criei aqui, ó, tá? Então, se eu criar um evento aqui, por exemplo, na verdade aqui eu já tenho 3 eventos. Eu posso importar esses eventos aqui lá para dentro do meu script case. Vou sair aqui, vou clicar aqui em importar eventos, vou selecionar de qual agenda que eu quero importar e vou clicar em importar. E ele vai trazer esses eventos para cá, tá vendo? Ele trouxe os eventos para cá. Agora, se eu criar um novo evento, vou criar, por exemplo, na terça-feira. Vou criar aqui evento, por exemplo, seminário. Não tem seminário, tá? Mas é só pra gente criar de exemplo aqui. Vou colocar na categoria trabalhos, vou colocar na API seminário e vou dar uma cor azulzinha para ele. Vou colocar aqui às 20, às 21. Beleza. Vou mandar incluir. E ele criou aqui para mim, na minha agenda, e criou. Ó, tá vendo? Já criou aqui também. Ou seja, ele já tá integrado. Eu crio aqui na minha agenda do Script Case e ele já envia para o Google Calendar. Entendeu? Então, essa integração é exatamente o que essa API do Google faz. Você cadastra na tua agenda e ele já puxa da tua agenda. Se a gente quiser também, por exemplo, eu já tenho alguns eventos aqui e aí eu integrei a minha API depois. Aí a gente pode exportar os eventos. Tudo que a gente cria do vínculo do Script Case com o Google Calendar, desse vínculo para frente, ele pega automático e joga para o Google Calendar, lá para a agenda do Google. Agora, o que tinha criado já para trás, a gente precisa exportar os eventos. Então, a gente vai clicar aqui, vai selecionar a agenda, vai dizer que a gente quer exportar todos os eventos, ou enfim, só o que não tiver relacionado lá, só o que ainda não estiver no Google, né? E vai exportar. Nesse caso aqui, a gente não tem nenhum evento antigo, então não tem necessidade, tá? Bom, mas aqui vocês já viram que a integração já está funcionando. A gente teve aí alguns errinhos simulados para vocês poderem ver, porque acontece muito isso, tá? Então, para vocês poderem ver também os erros que podem acontecer e como que vocês podem resolver isso, tá? Principalmente a questão de você renomear a aplicação. Se lá na frente você renomear a aplicação por algum motivo, você tem que entrar lá dentro da sua API, renomear a URL aqui URI de redirecionamento, gerar de novo o secret e depois fazer o download de novo para substituir aqui dentro, tá? Bom, eu vou logar de novo aqui, ó, vou executar novamente, para vocês verem que ele vai solicitar de novo para eu conectar aqui na minha conta, ó. Solicitou de novo, aí eu vou entrar de novo, vou permitir de novo, ele vai conectar. Ó, continua todo o processo, tá? Como tá em ambiente de teste, vai ter todo esse processo aqui normal, e ele vai trazer. Agora, se eu trocar para solicitar apenas uma vez, eu vou executar. E pronto, ele vai trazer já pra gente automático, porque ele já pediu, já armazenou os dados e eu não preciso ficar trocando de conta o tempo todo, tá? Então é isso aqui, já conseguimos integrar. Agora eu vou mostrar para vocês uma dúvida do pessoal, que o pessoal teve no seminário, tá? Que é o seguinte, eu tenho uma agenda, mas eu tenho vários usuários e esses usuários vão ter os próprios eventos. Como que a gente faz para fazer essa definição? E também é uma coisa bem tranquila, tá? Então é só um bônus aqui para vocês. Eu vou abrir as aplicações que eu criei aqui, que são essas duas aqui. Vou clicar em editar. E também vou abrir a minha tabela aqui no banco, que é a Calendar Seminário ao Vivo. Bom, nessa tabela Calendar Seminário ao Vivo, eu criei lá no final uma coluna chamada User, e dentro dela eu vou salvar o usuário que criou aquele evento, ou seja, o evento pertence ao usuário admin, o evento pertence ao usuário Camila, tá? Então, só criei uma coluna User, que é um varchar 100, para salvar o usuário daquele evento. Aqui no Script Case, no formulário, eu vim aqui em formulário SQL e adicionei aqui na cláusula where, onde user é igual a variável global USR login. Essa USR login aqui, geralmente ela é preenchida pelo módulo de segurança do Script Case. Então, se você está utilizando o módulo de segurança do Script Case, não precisa se preocupar que ela vai ser preenchida automaticamente. Agora, se você não está, você vai trocar aqui, né, pela variável de login do sistema. Dentro aqui de editar campos, eu coloquei aqui no final também, ó, user, para ele pegar na inserção, no valor do insert no banco de dados, um valor definido, que vai ser a variável global também de usuário, tá? Esse campo aqui, ele até tá aparecendo, a gente pode ocultar ele, não tem problema. Vem aqui e coloca ele como um campo escondido, tá? Não vai influenciar em nada. Beleza.
Como eu não tenho nesse projeto um módulo de segurança, deixa eu já gerar aqui. Como eu não tenho nesse projeto, né, nessa pasta, um módulo de segurança, eu criei uma aplicação blank só para eu definir a minha variável global. Então, no caso de vocês, se vocês tiverem um módulo de segurança, não vai ter necessidade. Mas como eu estou testando só uma aplicação, eu não preciso gerar um módulo de segurança para ela. Por isso que eu criei um blank só para eu definir essa variável global aqui, ó. Então, eu vou vir aqui e vou definir a variável global com Camila. Logicamente, em aplicação, variáveis globais, eu tenho que dizer que ela é uma variável de saída, né? Para ela não me solicitar, porque eu já estou definindo o valor dentro dela. Então, eu defino ela como saída. E aí eu vou definir aqui que Camila vai ser preenchido dentro de USR Login e estou direcionando aqui para o meu calendário. Quando eu executar a minha aplicação, ele vai abrir o blank, vai definir o usuário e depois vai direcionar para dentro do meu calendário. Então aqui já é o calendário. Aí eu vou colocar aqui os meus dados para dar permissão, né? Continuo, permitir. E ele trouxe aqui para mim. E trouxe aqui o meu evento, ó, teste da Camila. Se eu for lá no meu banco de dados, eu tenho um evento só para Camila, que é o evento teste da Camila. Se eu voltar aqui e trocar essa minha variável aqui para admin e executar de novo, ele vai executar para a gente, ó, preencheu com admin, abriu de novo. Ele está requisitando aqui de novo, por quê? Porque dentro do meu calendário eu coloquei para ele pedir por sessão, então toda vez ele vai pedir, ó, mas eu vou tirar, vou colocar só uma vez. Vou gerar aqui de novo. E aí eu vou clicar aqui no blank de novo e vou executar. Então agora eu estou entrando supostamente com o admin, tá? Ó, dei a permissão, só uma vez eu vou dar, depois eu não preciso dar mais. Continuo. Permitir. E ele vai abrir a agenda pra gente. E ele trouxe esses dois registros aqui, que são o registro do admin. Novo teste admin e teste do admin. Se eu ir lá no meu banco, ó, teste do admin, novo teste do admin. Se eu vier aqui adicionar um outro evento, vou colocar um evento no dia 8 aqui. Vou botar reunião ADM. Vou colocar na categoria amigos. Vou colocar na API. Vou dizer uma corzinha, selecionar aqui o amarelinho. Vou colocar aqui as 15. Às 17. Beleza. E vou incluir. Ele vai incluir o evento aqui pra gente, a reunião ADM. Agora eu volto lá no banco. Vou dar um F5 aqui, ó. Reunião ADM pro usuário admin. Ou seja, quando você entrar no calendário agora, se você estiver logado no sistema, quando você entrar, ele só vai trazer os registros da agenda do seu usuário, não vai trazer de outro usuário, tá? Então você pode utilizar dessa forma, tanto buscando por usuário, quanto buscando num geral, né? Acredito que, por exemplo, num sistema de clínica médica, você quer trazer a agenda do médico, né? Você quer trazer, sei lá, se é um usuário que é um médico, você quer trazer os dados, os registros da sua agenda, né? No caso de você sendo médico. Então, obviamente, você vai ter que fazer essa validação aqui, tá? Bom, no vídeo de hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Eu tentei fazer o mais resumido possível para que vocês consigam entender, porque eu vi vários vídeos aí sobre Google Calendar e, tipo, muito vídeo não explica completamente, então a gente acaba tentando integrar e se perdendo um pouco. Então eu tentei fazer o mais resumido possível, simulando erros, simulando coisas que a gente precisaria resolver no dia a dia, tá? Se mesmo assim vocês tiverem alguma dúvida, se vocês não conseguirem resolver alguma coisa, deixem nos comentários aqui abaixo do vídeo que eu vou tentar ajudar vocês. Uma coisa que eu não falei que é importante, se você está criando uma conta nova aqui no Google, tá? Você vai ter que preencher os teus dados. Eu não lembro exatamente aonde que é agora, mas quando você vai criar um primeiro projeto, você tem que preencher os teus dados. Porque pode ser que você vá utilizar uma API que é paga. Então, eles vão começar... Eles vão te dar um período de teste, né, uma quantidade de testes, e aí quando passar essa quantidade, eles começam a te cobrar. No caso do Google Calendar, não vai ter esse problema, tá? Não vai precisar preencher nenhum dado. Mas numa outra API que você for utilizar, por exemplo, o Google Maps, você vai ter que adicionar os teus dados ali, dado pessoal ou dado de empresa, para que você preencha o teu número de cartão, enfim, como que você vai fazer o pagamento. Mas ele não é descontado imediatamente, tá? Ele só é descontado se você ultrapassar aquela taxa de teste, tá bom? Bom, então é isso. Espero vocês no próximo vídeo.